A palavra de Deus, no Salmo de número 40, versículo de número 1, diz assim, ó: Coloquei toda a minha esperança no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Versículo 2: Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Então aqui nós podemos ver que o salmista, ele diz que coloca, toda a confiança, toda a esperança dele no Senhor. E o Senhor se inclina para ele, e ouve o seu grito de socorro. Então a gente sabe que quando se fala em grito, se fala em desespero, Aqui o salmista fala de um socorro, ele buscava um socorro em Deus, e como ele precisava desse socorro, ele colocou toda a confiança dele no Senhor, amém? E o Senhor, se inclina para ele, ouve o grito de socorro dele. Então, quando nós temos fé e queremos buscar algo do Senhor, nós temos que fazer assim como o salmista fez. Ele coloca toda a esperança dele no Senhor. O que é toda a esperança? Ele crê do fundo do seu coração, com toda a sua força, que o Senhor pode restaurar a vida dele, que o Senhor pode transformar a vida dele, que o Senhor pode mudar, a situação que ele se encontra, que o Senhor pode responder aqui a sua oração, a sua petição. E o versículo diz que o Senhor se inclina, o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. E o versículo 2 diz: E ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha. Esse é o Deus que nós servimos. Quando nós servimos Ele com amor, com retidão, quando nós servimos ao Senhor, com todo o nosso coração, quando nós amamos a Ele, obedecemos a sua palavra, o Senhor, Ele nos ouve, Ele responde o nosso clamor, assim como fez com o salmista. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Olha que maravilha. E Deus ainda fez mais para esse homem. Versículo 3: Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Amém? Uma pessoa que estava ali clamando a Deus por socorro, desesperado, gritando, pedindo a Deus um socorro. O Senhor tira ele daquele problema, daquela situação, coloca os pés dele ali firme, numa rocha, e coloca um hino de cântico na boca dele. E ele então começa a louvar, adorar e engrandecer o nome do Senhor. E ele diz, muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. Amém? Como tem sido a sua vida diante de Deus? Você tem crido no Senhor? Você tem depositado toda a sua confiança, toda a sua esperança em Deus? Você tem clamado a Ele? Você tem servido ao Senhor? Você tem obedecido a palavra de Deus? O salmista, ele obedeceu a Deus a ponto de, em um momento de socorro, ele clamar a Deus por um socorro. O Senhor ouviu a oração, ouviu o clamor dele, se inclinou para ele e tirou ele daquele problema em que ele se encontrava. Tirou-me de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, e pôs os meus pés sobre uma rocha. Quando nós servimos ao Senhor com amor, com alegria, quando nós tememos ao Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, quando nós clamarmos a Deus, o Senhor, Ele vai estar pronto para nos ouvir, pronto para nos atender. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continue com a sua fé firmada no Senhor, confiando, crendo nele, que o Senhor, Ele está pronto para quando você clamar, Ele está pronto para te ouvir, te atender e colocar os seus pés numa rocha firme. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.